Olá pessoal, bem-vindos à nossa live sobre os áudios bomba e a delação de Mauro Cid. Vamos falar sobre esses áudios que saíram ontem, revelados pela revista Veja, que trazem informações, relatos, acusações comprometedoras, gravíssimas contra a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar sobre as decorrências disso, sobre os efeitos desses áudios, sobre Mauro Cid, o que vai acontecer com Mauro Cid a partir de agora. Vamos falar sobre o efeito desses áudios sobre Jair Messias Bolsonaro. Os depoimentos de Mauro Cid vão poder ser usados ou não contra Bolsonaro depois desses áudios. Nós vamos falar também sobre os efeitos desses relatos, desses áudios, sobre a Polícia Federal e sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Vão ser investigados? Vão ser apuradas as condutas, as irregularidades ou crimes mesmo apontados por Mauro Cid? E quais são os efeitos disso tudo? Nós vamos conversar sobre tudo isso nessa live, mas antes de tudo isso ser destrinchado para vocês de modo didático, eu quero pedir para você curtir. Esse é o nosso modo da gente disseminar informação, de mais gente se conscientizar sobre os abusos judiciais que estão acontecendo no Brasil agora, nesse momento. Eu quero pedir você para compartilhar, para copiar o link e mandar lá no grupo da família, dos amigos, para que mais pessoas possam se unir a esse nosso movimento em favor da justiça, em favor da integridade, em favor da liberdade. E eu quero pedir para você, além de curtir e além de compartilhar, colocar aqui a sua dúvida, o seu comentário. Nós vamos selecionar, a gente está transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube, nós vamos selecionar as dúvidas mais frequentes para a gente esclarecer no final dessa live. Se você não me segue ainda no YouTube, o YouTube tem usado com muito mais frequência do que usava, não deixa de me seguir por lá. Porque lá a gente consegue organizar as informações melhor, elas ficam de uma forma permanente e é lá que a gente vai estar acompanhando especialmente os comentários, as dúvidas de vocês para responder no final da live. Então, e eu quero fazer mais um convite para você. Se você está indignado com tudo que está acontecendo no Brasil, depois de 10 anos da Lava Jato, a gente já tinha uma grande corrupção, agora a gente tem grandes abusos para além da corrupção, abusos judiciais. Aos abusos da corrupção se somaram abusos judiciais. Eu quero te dar de presente uma aula sobre a história da corrupção no Brasil. Basta você entrar em qualquer post meu do Instagram e escrever "eu quero". Basta escrever "eu quero" em qualquer post do Instagram e você vai receber essa aula gratuita. Você vai ser chamado para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber essa aula gratuita e você vai fazer parte dessa comunidade que luta por transformação. Vamos lá. Vamos começar falando desses áudios bombásticos do Mauro Cid. E eu, para falar desses áudios, eu vou dividir esses áudios em 3 conjuntos de áudios. Um primeiro conjunto de áudios trata de falsidades nos depoimentos do Mauro Cid. Trata de registros dele que mostram, que apontam que o que ele disse não é bem assim. Ou pior, que foram registradas coisas que ele não sabe ou contrárias àquilo que ele acredita. E eu vou trazer aqui algumas aspas para vocês do Mauro Cid. Aspas. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Isso aqui é um indício claro de perseguição política. Mas, aspas, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Isso aqui é um indício claro de, além de perseguição política, falsidade dos termos de depoimento. É um indício de prevaricação das autoridades e crimes de abuso de autoridade. Mas Mauro Cid também, segundo a revista Veja, teria reclamado a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, mais uma vez, falsidades. Que certas informações foram tiradas de contexto, mais uma vez, falsidades, perseguição. E ainda que outras foram convenientemente omitidas, prevaricação, falsidade, é o que ele está imputando aqui, fazendo acusações. Além disso, segundo ele, havia uma seleção do que ia para o papel nos depoimentos. Abre aspas. Disse ele, quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Aí ele disse que ele não quis colocar no papel porque ele queria se prejudicar. Ou seja, ele disse que coisas relevantes não foram registradas por uma questão de conveniência, porque não era interessante para o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu o STF acusando a Lava Jato como se a Lava Jato pressionasse, deturpasse depoimentos sem prova nenhuma. Pelo contrário, todos os depoimentos estão lá, gravados, expostos. Você vê lá o Emílio Odebrecht, o Marcelo Odebrecht falando, rindo do que acontecia, dos grandes esquemas, mostrando que não tinha nenhuma coação. Mas agora,
Eu quero saber se o ministro Dias Toffoli vai falar que isso é o pau de arara do século XXI e que ele existe, só que ele não está na Lava Jato, que ele está no STF. Se esses relatos foram verdades, Mauro Cid fez acusações gravíssimas ao Supremo Tribunal Federal de uma série de crimes. Crimes de prevaricação, que é você deixar de fazer ato de ofício ou fazer atos irregulares para seguir um sentimento pessoal, um interesse pessoal. Isso aqui configura crime de falsidade ideológica, que é você registrar nos termos de depoimento coisas diferentes do que deveriam constar, falsidades. Isso aqui configuraria ainda o crime de constrangimento ilegal, pressionar o Mauro Cid para fazer ou deixar de fazer algo fora do que a lei determina, e crimes de abuso de autoridade. A gente vai falar sobre isso e explicar um pouco melhor essa questão dos crimes de abuso em seguida. Então, são relatos gravíssimos. O que houve aqui nesses áudios, nesses relatos dele, nessas falas dele, foram acusações de crimes graves. Vamos agora para o segundo conjunto de áudios. Vou abrir aspas. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Ou seja, eles têm uma narrativa pronta, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada e eles querem só montar o quebra-cabeça da conta de chegada. Isso aqui bate com a antecipação de julgamento do ministro Gilmar Mendes numa entrevista recente dele. O que ele falou numa entrevista recente? Veja, ele disse numa entrevista recente que o Bolsonaro ele saiu de uma suspeita de ser um autor intelectual para indícios ou para um presumido autor material dos crimes. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, aí em bom português, adiantou o seu julgamento. Comentou um caso que ele não poderia comentar antes de julgar, segundo a lei da magistratura. Violou uma série de regras, regras de imparcialidade, regras da lei da magistratura, e fez isso de modo impune. Como diz o jurista Walter Majorovic, Gilmar Mendes é um caso de impeachment, é um caso de violações sucessivas da lei. E o que o Mauro Cid está dizendo aqui é que isso não acontecia só em relação ao Gilmar Mendes, que cometeu esse deslize, esse impropério, esse abuso visível que foi relatado pela imprensa, esse posicionamento que ele não poderia fazer, mas ele está dizendo que isso é válido para o STF, para o ministro Alexandre de Moraes, algo que é um pouco como a Lava Jato. Todo mundo sabia da grande corrupção brasileira, mas outra coisa você vê, é alguém trazer uma prova, uma evidência. E claro que tudo isso aqui precisa ser investigado, a gente vai falar disso ainda. Aqui está levantando hipóteses e a gente vai falar sobre as hipóteses que aqui está levantando e qual é a mais provável. Então, dentro desse segundo conjunto de áudios, o Mauro Cid está dizendo aqui claramente que existiu uma perseguição política, mais ainda, uma coação. Outras aspas dele, você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. Ou seja, segundo ele, a fala dele não era o que era registrado, mas isso era submetido a uma discussão para evitar falas que não agradavam o objetivo da investigação. É isso que ele está dizendo aqui em bom português. Mais ainda, abre aspas. Ele disse, o Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Isso aqui não é um relato factual, isso aqui é uma opinião dele. Ele não está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes chegou para ele e disse minha sentença está pronta. Não está dizendo que ele viu a sentença. Mas ele está aqui emitindo uma opinião com base no contato que ele teve com os investigadores, com as investigações, dizendo, olha, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada que vai ser prender, condenar Jair Bolsonaro e eles querem encaixar trechos, depoimentos, declarações dentro dessa tese para eles poderem alcançar o seu objetivo. O que ele está fazendo aqui é que existe coação, que o depoimento dele não foi voluntário, e ele está dizendo aqui que existe uma perseguição política incitada por agentes de Estado. Quando ele fala ainda que Bolsonaro é o alvo disso, quando ele fala que Bolsonaro já tem a sua sentença decretada, ele levanta um questionamento muito sério. Tem o Supremo Tribunal Federal imparcialidade para conduzir essas investigações? Caso se confirme essa declaração dele, a resposta é óbvia, é não. Até antecipar o conteúdo de uma acusação caracteriza um crime de abuso de autoridade. Lá na lei de abuso de autoridade tem um crime previsto no artigo 38, confere comigo. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, como fez o ministro Gilmar Mendes, como se faz quando se indica o resultado da investigação, quando se traz, apontam
indícios antes da conclusão das investigações, vou ler aqui para vocês entenderem, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive por rede social, uma atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada uma acusação. Ou seja, antes de você fazer uma denúncia, você não pode antecipar a culpa, que é basicamente o que o ministro Gilmar Mendes fez em relação a Bolsonaro. Bem compreendido, na minha interpretação, o que ele fez foi antecipar a culpa do Bolsonaro e falar sobre um caso sobre o qual ele não poderia falar. Existem aí, então, indícios de irregularidade, indícios de um crime da lei de abuso de autoridade, que podem estar sujeitos à investigação se a gente um dia quiser no Brasil colocar todas as autoridades, inclusive os poderosos, debaixo da lei. Então existem aí, eu já falei de dois conjuntos de declarações desses relatos. Um primeiro conjunto trata de não se registrar o que ele estava dizendo, de não se buscar a verdade. Ele disse, não queriam saber a verdade, só queriam que eu confirmasse a narrativa deles, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Gravíssima, diz respeito à falsificação do conteúdo. Um segundo conjunto de depoimentos diz que eles tinham uma narrativa pronta, que eles só queriam encaixar as peças na narrativa, e que você poderia dizer o que quiser, eles iam negar, eles iam aceitar. Aqui mostra de novo uma perseguição política e uma coação sobre ele. É reforçado por alguns relatos dele que ele diz, os caras querem me colocar uma pena de 30 anos de prisão, e ficavam falando isso, que se a colaboração não for boa nas entrelinhas, eles me colocar uma pena alta. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Você dizer que a pessoa que está sendo investigada, acusada, que pode ser condenada a uma pena alta, isso é da lei, isso é do jogo. O que você não pode fazer é sim você dizer, forçar a pessoa a dizer algo diferente do que ela diria, ou você forçar a pessoa a se omitir, ou você forçar a pessoa a criar uma história com essa ameaça da lei. Aí você não pode, aí você está agindo de modo errado, de modo ilícito, de modo ilegal. E existe ainda um terceiro conjunto de relatos para a gente fechar. Nesse terceiro conjunto de relatos, o Mauro Cid traz algo que já está na boca de muita gente há muito tempo. Mas veja o que ele fala, abre aspas. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. E aí ele ainda diz, o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E esse relato dele, essa acusação sobre o ministro Alexandre de Moraes, foi comprovada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, ao prender novamente Mauro Cid. Sem razão, sem fundamento legal, como a gente vai ver em seguida. Então, o que a gente tem aqui é que o Mauro Cid, primeiro ele fala que existe uma perseguição política contra Jair Messias Bolsonaro. Isso é muito grave. Mais ainda, tem pessoas que buscam fazer semelhanças, traçar semelhanças entre o que o STF está fazendo e o que a Lava Jato fez. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No STF teve distribuição a dedo desse caso. Distribuição a dedo. Foi para o ministro Alexandre de Moraes sem sorteio. Na Lava Jato a distribuição era correta, seguia o critério legal. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes está tocando esse caso sem ter competência. Não tem ninguém que for privilegiado ali. Em Curitiba, a competência era discutida, definida em Curitiba e revisada por 3 instâncias. Lá no STF, um juiz vítima está tocando esses casos. Nada parecido aconteceu em Curitiba. No STF se nega o acesso aos autos aos advogados. Em Curitiba isso nunca aconteceu. No STF se nega a sustentação oral, a defesa pública a que os advogados têm direito dentro da ampla defesa. Na Lava Jato nunca houve qualquer reclamação do tipo. No STF falta individualização das condutas e comprovação individual com base em provas individualizadas. Na Lava Jato isso nunca aconteceu. No STF não existe revisão. A lei é o STF é a lei. O STF é o Estado. E não existe revisão por nenhuma outra instância. Tudo que acontecia em Curitiba era revisado por 3 instâncias independentes. No STF a gente vê prisões alongadas, sem acusação formal. Isso é abuso de autoridade. Na Lava Jato, o prazo de 40 dias para você prender alguém sem acusação era respeitado. Passados 40 dias, ou tinha uma acusação ou a pessoa não ficava presa. No STF, Mauro Cid foi preso 5, 6 meses, sem acusação formal. A mesma coisa aconteceu com Anderson Torres e a mesma coisa aconteceu com Silvinei Vasquez. Isso é abuso claro. Se um juiz de primeira instância fizesse isso, ele seria enforcado pelos órgãos correcionais, ele seria expulso, teria processos administrativos, processos judiciais, abuso de autoridade contra ele. Mas no STF não. O STF está acima da lei. Eles são supremos, contrariando a nossa Constituição, que diz que, na verdade, supremo é o povo. A gente precisa voltar à Constituição, voltar ao básico.
No STF, existem condenações apenas desproporcionais. Senhorinhas presas com Bíblia e um terço na mão, condenadas a 17 anos de prisão. Ah, na Lava Jato, meus amigos, a pena, se era desproporcional, era para baixo. Corruptos que nos roubaram por décadas deveriam receber penas maiores. Não houve nenhuma pena desproporcional em relação aos crimes praticados. No STF acontecem condenações por crimes impossíveis. Golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de direito. Isso eu já expliquei outras vezes aqui com calma e com detalhes. Na Lava Jato, não. Os crimes eram possíveis, realizados, demonstrados, consumados por pessoas que confessavam os crimes e devolviam bilhões de reais aos cofres públicos. Aconteceu alguma coisa parecida na Lava Jato de aparecer um delator relatando, dizendo que foi pressionado, coagido, etc, etc, etc. Eu não lembro de nada parecido com isso. Nada, nada. Aliás, na Lava Jato tudo era gravado, os vídeos estão lá para todo mundo ver. Basta entrar lá e ver que não existia coação, que ninguém colocava palavras nas bocas dos delatores. Se houvesse um delator que aparecesse na Lava Jato para dizer isso, se foram 200 delatores, seria 0,5% dos delatores. Contudo, no STF, a gente está falando agora de 100% dos delatores nas investigações contra Bolsonaro, apontando que foram coagidos. Mais ainda, esse único delator ele ficou preso 5, 6 meses até ele delatar, com uma prisão abusiva e ilegal. Na Lava Jato, 80% das delações foram feitas por réus soltos. Como a gente tem denunciado há anos, parece que o verdadeiro pau de arara do século XXI, como disse Toffoli acusando a Lava Jato, seu pau de arara de século XXI, não estava e nunca esteve na Lava Jato. Estava o tempo todo no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa tratar desse caso levantando duas hipóteses. Vamos levantar duas hipóteses porque esse caso precisa ser investigado e cabalmente demonstrado o que aconteceu de fato. Essas denúncias de irregularidades, de crimes praticados pelo STF, precisam ser apuradas, investigadas, para se chegar à conclusão de aconteceu ou não aconteceu no caso de Mauro Cid. Existem vários outros abusos que estão demonstrados, como esses que eu comentei. Investigação e processo sem foro privilegiado, prisões alongadas, falta de acesso aos autos e por aí vai. Mas eu estou falando agora do relato de Mauro Cid. Existem duas hipóteses que a gente pode levantar. E espera um pouquinho que eu vou só ligar o ar-condicionado, porque esse assunto está muito quente. Está muito quente, daqui a pouco a gente vai queimar de tão quente que é esse assunto, de tão importante que é isso aqui. Existem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que os relatos do Mauro Cid correspondem à verdade, de que o conteúdo é verdadeiro. Se for verdadeiro o conteúdo, a gente está falando de crimes praticados na mais alta esfera de poder do Brasil por ministro ou ministros do Supremo, possivelmente, e por agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal. O que ele fez foi acusações gravíssimas de crimes. A gente tem uma série de crimes aí que estariam configurados. Agora, uma outra coisa essencial, se isso é verdade, está escancarado que não teve voluntariedade no acordo de colaboração premiado do Mauro Cid. Se não teve voluntariedade, esse acordo é nulo. Porque a lei estabelece, a lei de organizações criminosas que rege o assunto da delação premiada, estabelece que a delação premiada é um negócio jurídico processual. Esse é o termo da lei. E nós sempre fizemos, por conta disso, acordos escritos formais na forma de um contrato. Um requisito essencial para a validade ou para a própria existência de um negócio jurídico é a voluntariedade. A pessoa não pode estar numa arma na cabeça e assinar um contrato. Esse contrato não é válido ou até inexistente. Se ele teve uma coação irresistível por parte do Estado para fazer esse negócio jurídico processual, para assinar essa delação, não existe voluntariedade. Houve um abuso estatal, ato ilícito estatal. E por conta disso, o acordo é inválido. E todos os depoimentos prestados caem, como frutos de uma árvore envenenada, para utilizar a expressão que a gente usa no direito. Esse acordo seria um acordo ilegal, seria uma árvore envenenada, e tudo aquilo que decorre disso, não só os depoimentos, mas as buscas e apreensões que decorrem disso, os termos de depoimento dele, de outras pessoas que foram alvos das investigações, tudo cai por terra como frutos da árvore envenenada. E a investigação, baseada tudo aquilo que tiver fundamento nesse acordo, nos depoimentos, nas declarações do Mauro Cid, caem por terra como inválidos, como ilícitos. Nessa hipótese, se houve uma coação irresistível, como aquela que ele desenha, Mauro Cid não é autor de crimes. Ele é vítima de crimes praticados pelo Estado. É como no caso da concussão, que é quando, em vez de um policial pedir a corrupção, ele paga para a pessoa à noite e exige propina, exige pagamento. Nesse caso, a pessoa que paga, ela é vítima do crime. Porque ela não está pagando voluntariamente, ela está sendo exigida, ela está sendo extorquida. Aqui seria uma situação semelhante.
E Mauro Cid perderia os benefícios? É uma coisa discutível e duvidosa, porque quem estaria quebrando princípios de boa-fé objetiva, de confiança, de lealdade, de agir correto é o Estado. Existiria um agir ilícito criminoso do Estado e ele seria vítima desse agir criminoso. Então, essa é a primeira hipótese. Agora, existe uma segunda hipótese. A segunda hipótese é a hipótese de que Mauro Cid, nos áudios revelados ontem, ele mentiu. Ele mentiu, e a gente já vai discutir qual é a hipótese mais provável, vai deixando aqui nos comentários qual você acha que é a hipótese mais provável, mas a segunda hipótese é de que ele mentiu ontem, de que o termo de colaboração foi feito com voluntariedade, de que os depoimentos foram verdadeiros, mas agora, nesse áudio que ele gravou de modo espontâneo, de modo relaxado, ele teria mentido. E nesse caso, se ele mentiu, aí o erro é dele, aí o erro não é do Estado. E existe uma previsão na lei e nos acordos, todos os acordos, os contratos seguem o modelo da Lava Jato. Eles ficam criticando a Lava Jato, mas eles vão lá e fazem o mesmo modelo da Lava Jato, que é um modelo legal, um modelo que existe nos Estados Unidos. Agora, quando você faz esse modelo e a lei autoriza isso, e o réu omite dolosamente uma informação, ou pior ainda, mente, você pode rescindir o acordo. Você rescinde o acordo, você quebra o acordo. E nesse caso, o Estado pode usar todas as informações, todos os depoimentos, todas as declarações, e é o delator que perde totalmente o benefício. Então precisa existir uma apuração, inclusive para garantir ampla defesa do Mauro Cid, porque se essa segunda hipótese for a verdadeira, ele vai se ferrar. Ele vai ter uma pena integral por todos os crimes, inclusive aqueles que ele confessou, e o Estado ainda vai poder usar de modo completo todas as declarações e todos os depoimentos. Se houver essa rescisão do acordo, você ainda vai ter então a possibilidade de utilizar os depoimentos e essas declarações em desfavor do Bolsonaro, em desfavor de quem tiver sido delatado, mas tem um fator muito importante. As provas perdem o valor ou força probatória. Não é inválida, não é nula nessa segunda hipótese de que Mauro Cid mentiu nesses áudios ontem, não nos depoimentos originais. Não é nulo nesse caso a declaração feita, não é nula. Contudo, ela perde a força probatória. Por que perde a força probatória? Porque se uma hora ele diz A, outra hora ele diz não A, se uma hora ele diz B, uma hora ele diz não B, qual o momento ele disse a verdade? Ele disse a verdade lá no começo ou nos áudios de ontem? Isso erode completamente, mina o valor, a força probatória das declarações do Mauro Cid. E existe um princípio quando a gente trata de delação premiada que sempre foi seguido na Lava Jato. Qual é o princípio? O princípio é de que a palavra do colaborador, do delator, tem um valor relativo. Por quê? Porque ele pode estar mentindo, incriminando para ele se livrar de uma pena. Então você nunca toma a palavra do colaborador como suficiente sequer para uma acusação criminal, quanto mais para uma condenação criminal. Então a palavra do colaborador para possibilitar uma acusação criminal, ela sempre tem que estar acompanhada daquilo que a gente chama, e a lei chama, de prova de corroboração. Uma prova que confirme, uma prova que corrobore a palavra do delator. Contudo, nesse caso, quando existem depoimentos conflitantes, absolutamente conflitantes, quando a credibilidade do depoimento, a força probatória foi erodida, não vai bastar uma prova de confirmação ou de corroboração. Não. Agora, as provas que o Estado quiser usar eventualmente contra Bolsonaro, contra outros, precisam ter uma força probatória independente, autônoma. Precisa ser uma força probatória que valha por si só. Porque esses depoimentos, vamos ser francos, a partir de agora, não valem mais de nada. Se Mauro Cid, vamos aventar uma terceira hipótese que eu não quero explorar aqui muito, porque não é uma hipótese tão provável. Vamos supor que Mauro Cid mentiu nos depoimentos originais. Vamos supor que ele incriminou pessoas indevidamente. Ele vai responder por denunciação caluniosa e ele vai responder por um crime previsto na Lei de Organizações Criminosas, lá no artigo 19, que é trazer informações falsas sobre a autoria ou sobre a forma de organização de uma organização criminosa. Então existe ainda essa possibilidade de, em vez de ele ter mentido ontem, ele ter mentido originalmente nos termos de depoimento. Agora, qual que é a hipótese verdadeira? Vamos lidar com as duas primeiras hipóteses. A hipótese de que ele falou a verdade ontem, as acusações contra o Supremo, contra a polícia são verdadeiras. E vamos lidar com a hipótese de que as acusações são falsas, que ontem ele mentiu.
Qual hipótese é a verdadeira? E mais, se ele mentiu ontem, fazendo acusações falsas, ele vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Além de você rescindir o acordo de colaboração e virem todas as penas sobre ele, ele vai responder por ter imputado falsamente crimes a agentes do Estado, a policiais, a ministros, a quem quer que seja. Então a situação dele vai se agravar muito na segunda hipótese. Agora, qual dessas duas hipóteses é a provável? Qual você acha? O que vocês responderam aqui? Qual é a mais provável? As acusações contra o STF são falsas, que é a hipótese 2, ou as acusações contra o STF são verdadeiras, que é a hipótese 1? Bom, a hipótese 1, de que a acusação contra os ministros do Supremo, contra a Polícia Federal são verdadeiras, de que houve uma pressão, de que houve uma coação, de que houve abusos, é coerente com outros abusos que a gente está vendo, com o pacote de abusos do STF, que eu já mencionei antes, eu vou mencionar de novo para não ficar de modo nenhum irresponsável ou leviano. É coerente com o fato de que está sendo conduzida uma investigação sobre pessoas que não têm foro privilegiado, que é abusivo. É coerente com a falta de acesso aos autos. É coerente com as medidas invasivas de Fishing Expedition. É coerente com as condenações sem individualização das condutas e individualização das provas. É coerente ainda com as prisões alongadas sem acusação, que é um abuso evidente, e todos os abusos que a gente mencionou antes. Então, seria mais um abuso, o que é coerente com os demais abusos, o que reforça essa hipótese de que ontem ele esteve falando a verdade, o que também é reforçado pela espontaneidade dos áudios que ele mandou. Contudo, isso não é suficiente, esse caso tem que ser apurado. Pode ser que seja verdadeira a segunda hipótese, a de que ele mentiu ontem. E o que você faz para apurar, Deltan? É possível apurar isso? O que vocês acham? É possível? Gente, é possível sim. Por quê? Porque a lei determina que todos os termos de delação, todos os depoimentos prestados, as declarações, devem ser gravados. Lembra na Lava Jato? Tudo se tornou público. O que o STF pode fazer é determinar uma apuração sobre isso e tudo se tornar público, até para que a gente, a sociedade, possa fiscalizar. Nós precisamos ver se foram colocadas palavras na boca do colaborador ou não. Essa é uma questão essencial para a credibilidade das instituições do Estado, para a preservação até do próprio STF. E eu vou passar uns vídeos aqui para vocês, uns áudios aqui daqui a pouco, mas é essencial que essa investigação seja feita. Agora, o que não pode acontecer é que essa investigação seja conduzida pelo próprio STF. Você não pode ser acusado de um crime e você mesmo investigar esse crime. Cadê a isenção? Cadê a imparcialidade? O STF, a polícia, não pode ser acusados de crimes e eles mesmos saírem investigando e dizer que não existe? Não pode acontecer como aconteceu o diretor-geral da Polícia Federal sair tomando partido, como ele fez hoje, dizendo que não existiria crime, já assumindo, pressupondo, sem investigar as hipóteses. As hipóteses têm que ser investigadas. E Deltan, quem pode investigar isso se o Supremo é suspeito, se o Supremo está sendo acusado e não existe nenhum órgão judiciário acima do Supremo? Quem pode e deve investigar isso, adivinha? É o Senado Federal. É o Senado Federal porque no sistema de freios e contrapesos é ele que tem o perfil institucional, é ele que tem o desenho institucional para fazer frente a eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. E o Estado e o Senado já se omitiu demais. O Senado já se omitiu demais. Existe uma CPI na Câmara que está para ser instaurada, o Arthur Lira está devendo, está atrasado na instauração, e nós sabemos que ele tem relações com Gilmar Mendes, com ministros, ele está atrasado na instauração, mas o Senado ele pode fazer isso até porque o Senado é o órgão responsável por instaurar processos para investigação e atribuição de culpa num processo de impeachment contra ministros do Supremo. O Senado é o órgão responsável por isso e hoje o Eduardo Girão, que eu tenho orgulho de compor com ele, o time do Novo, o senador Eduardo Girão, ele anunciou lá no Twitter que eles estão se movimentando, a oposição está se movimentando para instaurar uma CPI, uma investigação dos abusos acusados da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Seja para confirmar, seja para desconfirmar, essas acusações são graves demais para elas passarem simplesmente batidas. Elas devem ser apuradas. E o competente para isso é o Senado Federal. Então o que a gente pode e deve fazer? Cobrar os senadores do nosso estado, para que eles efetivamente levem à frente. A gente teve ali um balde com água pingando abusos, esse balde está entornando. Nós precisamos colocar no Brasil todos debaixo da lei. Nós precisamos ter isso esclarecido. E os outros abusos também para que sejam freados, para que se estanque esses abusos que acontecem. Esses abusos já custaram a vida de uma pessoa, do Clesão. Nós precisamos cuidar para que não custe
a liberdade de todos os brasileiros, para que não custe a liberdade política, a liberdade da direita, para que a direita não seja perseguida. Agora, independentemente de qual é a hipótese verdadeira, eu posso te adiantar qual hipótese vai prevalecer no STF. Se o Senado não fizer uma apuração adequada, qual a hipótese que você sabe que vai prevalecer? A hipótese que vai prevalecer é a segunda. É a de que ontem as gravações retratam falsidades, que as gravações retratariam acusações falsas. Por que vai prevalecer? Porque a gente sabe como funciona o jogo político de poder e a corda estoura para o mais fraco. O que vai acontecer, se o Senado não atuar, é que não vai existir nenhum tipo de apuração no Supremo e que o Supremo vai rescindir a colaboração do Mauro Cid, vai dar uma punição exemplar no Mauro Cid e vai mandar ele para a cadeia. Opa, tô atrasado, já mandou ele para a cadeia hoje. Confirmando o que Mauro Cid disse, que Alexandre de Moraes prende, desprende, faz o que quer, ele é a lei. Vamos examinar essa prisão para ver se existe fundamento nessa prisão? Vamos lá. Quando que você pode prender alguém? Você pode prender alguém quando existem 3 requisitos. Presta atenção que isso vale para todos os casos. Isso aqui é um conteúdo educacional para você levar para a vida. O primeiro requisito é prova da existência do crime. O segundo requisito é prova ou indícios de autoria daquele crime. Você precisa saber que um crime aconteceu e quem é autor. Além disso, você precisa de um terceiro requisito. E esse terceiro requisito se desmembra em 4. Você precisa ter um fundamento que mostre que a liberdade de uma pessoa, durante o processo, representa um risco para a sociedade. E existem 4 razões pelas quais essa liberdade pode representar um risco para a sociedade. Um risco à ordem pública, a pessoa já praticou 10 crimes, pode praticar mais um. Um risco à ordem econômica, uma catástrofe econômica, um grande esquema de pirâmide. Um risco à aplicação da lei penal, a pessoa pode fugir. Ou ainda a destruição de provas, a pessoa está turbando a instrução probatória. Existem, então, 3 requisitos. Prova da existência do crime, indício de autoria e um fundamento que mostra que a liberdade representa um risco para a sociedade. E, muito importante para você entender como a prisão do Mauro Cid é infundada. Para você fazer uma acusação criminal contra alguém, você precisa dos 2 primeiros requisitos apenas. Os 2 primeiros requisitos da prisão são suficientes para você acusar alguém. Quais são eles? Prova da existência do crime e indícios de autoria. Então, peraí, Deltan. Se os 2 primeiros requisitos da prisão são suficientes para você acusar alguém, isso quer dizer que se você não acusa alguém, você não tem os requisitos para a prisão. Isso! Exatamente! E o Mauro Cid ficou preso 4, 5, 6 meses sem uma acusação criminal. Quando é vedado pela lei, tem um prazo máximo de 40 dias. E se ele não teve acusação criminal, significa que os 2 primeiros requisitos não estavam presentes. E se não estavam presentes, você não podia ter prendido. Isso demonstra a ilegalidade da prisão do Mauro Cid por A mais B. Se você não entendeu, depois volta e revisa, porque isso aqui vai te explicar para a vida como funciona uma prisão preventiva. Mais ainda, Mauro Cid foi preso por tempo elastecido até ele colaborar. Quando ele colaborou, ele foi solto. Na Lava Jato, mais de 80% das pessoas que fizeram colaboração jamais foram presas. E grande parte das pessoas que fizeram delação nem soltas foram. Marcelo Debrecht não foi solto quando fez delação. Alberto Youssef não foi solto quando fez delação. Paulo Roberto Costa não foi solto quando fez delação, o que mostra que a prisão não era usada para forçar uma delação. Agora, Mauro Cid, meus amigos, Mauro Cid foi solto quando ele fez a delação. E pior, quando o termo de declaração deles foi colocado em questão, quando ele questionou as próprias declarações dele, ele foi preso de novo. O que indica que era para forçar a delação. Por quê? Porque ontem ele estava solto, e se ontem você não tinha os requisitos para preventiva, vamos conversar do terceiro especificamente, não tinha os 2 primeiros, porque ele não foi acusado até agora, mas você não tinha o terceiro, que é uma demonstração de que a liberdade representa um risco para a sociedade, senão ele estava preso. Porque antes ele estava preso. Então você não teve o terceiro requisito, e o que aconteceu de ontem para hoje para surgir o terceiro requisito? O que mudou, fora ele mesmo questionando as delações dele? Ele fazendo acusações de irregularidades na operação, na atuação do STF e da PF. Não teve nada diferente disso. Não surgiu nenhum requisito da noite para o dia que permitisse a prisão dele. Isso mostra que a prisão, por mais uma razão, é absolutamente ilegal. Não teve nada que mudou o quadro, nada que demonstrasse o surgimento de um risco. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi lá e prendeu ele, confirmando o que o próprio Mauro Cid disse. Que Alexandre de Moraes não precisa do MP, não precisa da polícia, não precisa de ninguém. Ele prende quando quer, ele solta quando quer, a lei é ele.
Isso não pode acontecer, as autoridades têm que ser colocadas abaixo da lei. E mais, um outro fator importante para você entender aqui. A justificativa do Alexandre de Moraes foi que estaria atrapalhando, turbando as investigações. Espera aí, você acusar o Estado, a investigação de praticar ilegalidades, irregularidades, é você obstruir as investigações? Espera aí, se isso era assim, me conta, ministro Alexandre de Moraes, que a gente volta lá e prende o Lula. Porque o Lula tinha que então ter ficado preso durante toda a Lava Jato, porque o que ele mais fez foi ficar atacando a Lava Jato o tempo inteiro, com mentiras nunca provadas. Então o Lula tinha que ter ficado preso todo o tempo. Mas não pode. Por que não pode? Porque quando uma pessoa investigada, acusada, aponta irregularidades, ilegalidades nas autoridades que conduzem, no comportamento delas, isso faz parte da ampla defesa dele. Então você não pode prender com esse fundamento. Mas ele foi lá e prendeu. O que mostra, uma terceira razão que mostra a ilegalidade. Primeiro, é ilegal porque você não tem prova de existência do crime indício de autoria, ele não tem acusação. Em segundo lugar, não surgiu nenhum fundamento da preventiva no sentido de a liberdade dele representar risco para a sociedade. E em terceiro lugar, o argumento usado de que ele estaria obstruindo as investigações por acusar irregularidades não vale. Isso é violar a ampla defesa. Ou seja, está tudo errado. E ele segue preso agora sem denúncia. Eu quero passar 2 vídeos agora para vocês, dos ministros do Supremo. Presta atenção, vídeos do ministro do Supremo falando sobre delações. Vamos ver esses vídeos e eu quero comentar com vocês, ainda vou responder perguntas, fica comigo. E não esquece, curte. Eu só estou pedindo para vocês curtirem para que a gente possa chegar mais longe. Segue a minha página no YouTube. Curte, segue a página, compartilha e comenta. Vamos lá. Eu falei desde a primeira vez, uma coisa é a delação, outra coisa que a delação não é prova, é um procedimento, uma forma de aquisição de prova. Outra coisa são as provas que ela vai produzir. A pessoa faz uma delação, então eu vou e falo que você fez isso, aquilo. Daí sai todos os meios de comunicação. Para todo mundo, essa pessoa é culpada, mesmo que o delator tenha mentido. E aí? E agora? Mesmo que o delator tenha mentido, o que surgiu ontem foi uma evidência clara de que Mauro Cid mentiu, porque as declarações dele são contraditórias. Ou ele mentiu originalmente ou ele mentiu ontem. Isso erode completamente a força da delação dele, a força das declarações. Como será que o ministro Alexandre de Moraes vai se comportar depois de ele ter dito isso? Que o cara pode ter mentido, que isso tem que ser verificado. Será que ele vai aplicar isso? Ou será que ele vai fazer diferente? Vamos para o próximo vídeo do ministro Supremo falando de delações. Acompanhe aí. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas, depois de confessarem. E fazer a condilência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E aí, pessoal, será que o ministro Gilmar Mendes vai fazer uma declaração pública amanhã? Ele gosta tanto de falar para a imprensa, né? Aliás, eu já desafio novamente o ministro Gilmar Mendes para um debate sobre a Lava Jato, porque ele fica fazendo essas acusações levianas, mas eu quero ver ele enfrentar frente a frente alguém que conhece as investigações e tem os dados, e eu quero ver ele provar isso que ele está dizendo. Agora, será que ele vai dizer isso em relação ao que está comprovado agora no STF? Pressões, prática de tortura. Será que ele vai dizer isso? Eu não sei o que está acontecendo, está com os fogos de artifício aqui atrás do Instagram, acho que a gente atingiu alguma coisa, mas será que o ministro Gilmar Mendes vai dizer que existe como disse o Toffoli, um pau de arara do século XXI? Coisa de pervertido. Será que ele vai dizer que o ministro Alexandre de Moraes é um pervertido? Será que ele vai manter a coerência dele? Lembrando que na Lava Jato jamais se comprovou nada, nenhuma irregularidade, diferente das várias irregularidades que a gente comentou, que o STF comprovadamente demonstrou. Monique, tem mais algum vídeo pra gente? Vídeo não, os áudios. Pessoal, vamos para as perguntas então? Tem os áudios, mas os áudios eu vou deixar para vocês verem lá. Eu já falei dos áudios, já trouxe aspas. Agora eu quero responder as perguntas de vocês, para que a gente não fique muito extenso, eu não quero ir muito além aí de 1 hora, quero fechar em menos de 1 hora essa live. Então eu vou responder as principais dúvidas e perguntas de vocês.
para explicar como que funciona a colaboração, como funciona a delação, as confirmações. Lembrando que eu atuei em cerca de 200 delações, que eu dava aula sobre isso para promotores e juízes, que eu falei sobre isso no Brasil e no exterior, que eu estudei esse assunto desde 2005, que eu fiz parte da primeira redoma do desenvolvimento dos acordos de delação lá em 2005, no caso do Banestado. Ou seja, eu quero que você aproveite essa oportunidade para tirar dúvidas com alguém que, pelo histórico, pela vida, teve a oportunidade de aprender, de estudar muito esse assunto da colaboração, da delação premiada, para que eu possa esclarecer e você sair daqui informado, com as suas dúvidas tiradas, entendendo esse assunto e pronto para explicar para as pessoas ao redor, para discutir no cafezinho do trabalho semana que vem, na mesa de família nesse final de semana, no churrasco que você vai fazer com a tua família nesse final de semana, para que você tenha condições de dizer e falar sobre os abusos que estão acontecendo no Brasil. Nós precisamos falar e nos posicionar sobre os abusos que estão acontecendo. E aí, Monique, temos perguntas? Temos bastante pessoas perguntando aqui, por que não mostram o vídeo do interrogatório? Exatamente, por que não mostra o vídeo do interrogatório do Mauro Cid? Isso é absolutamente essencial para esclarecer o que aconteceu. Isso é essencial para a investigação. Se for instalada uma CPI no Senado, eles vão precisar requisitar esses vídeos. Isso é essencial. E se o STF quer cuidar da sua credibilidade, eles vão precisar levantar o sigilo disso para que todos nós possamos olhar como os depoimentos efetivamente aconteceram. Porque as acusações são muito graves. Temos mais perguntas, Monique? Temos aqui. Até quando isso vai permanecer? Quem pode frear esse homem? Quem pode frear esse homem? Vamos lembrar que a gente não quer frear homens, a gente quer frear comportamentos desonestos praticados por homens e nós precisamos frear e colocar as instituições no seu lugar e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E quem faz isso? Quem? O Senado. É o Senado. Enquanto nós não tivermos senadores comprometidos com restabelecer o sistema de freios e contrapesos, nós não vamos colocar o STF dentro do seu lugar. Veja que o STF pratica uma série de abusos. Vamos voltar. O STF gera insegurança jurídica, muda a regra e aplica novas regras para o passado, anulando condenações da Lava Jato. Em relação aos casos do 8 de janeiro, essas investigações contra Bolsonaro, eles são pitbull. Em relação aos corruptos grandes da Lava Jato, eles são poodle. Eles deixam passar. Políticos corruptos não vão ter medo de punição porque eles têm hoje segurança de que o STF vai aliviar a barra deles, porque eles veem o que aconteceu recentemente. Eles veem decisões, e aqui eu vou dar uma explicada só para não ser irresponsável e leviano, eu tenho que dar o fundamento, porque aí a gente está dentro da liberdade de expressão, dentro do nosso campo da liberdade de expressão. Ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento de multas de bilhões por empresas que confessaram corrupção, como Odebrecht e JF, alegando coação. Qual é a prova que eles têm da coação? Nenhuma. Empresas que tinham os melhores, mais bem pagos advogados do país, alegaram que foram coagidas, coitadinhas. Batalhões dos mais bem pagos advogados. Pessoas jurídicas, que nem sempre pessoas físicas. E aí, ministro Dias Toffoli, sem ter uma prova, e a gente tem vários depoimentos que mostram nossos colaboradores relaxados, contando como que aconteciam os esquemas. Ele suspendeu os pagamentos do Odebrecht, quando a esposa dele é advogada, da JF, a esposa dele é advogada da JF, ele suspendeu o pagamento do Odebrecht e estendeu e suspendeu o pagamento da JF. Aqui sim, a esposa do Toffoli é advogada da JF em outro caso, um caso de conflito de interesses. E suspendeu os pagamentos. E peraí, o caso JF nem é Curitiba. Ele nem podia dizer de coação, se ele está achando que existia coação em Curitiba, como que ele suspende a JF? As decisões não param de pé. Aconteceu agora também com o caso Beto Richa. Ele derrubou as investigações, o caso Beto Richa, inclusive envolvendo o Ministério Público Estadual, a Justiça Estadual, alegando conluio entre MP e Judiciário, mas em casos em que o Sérgio Moro nem atuou. Não faz sentido, não para de pé. Então nós vemos o Supremo, por uma série de decisões, derrubando os casos de combate à corrupção, derrubando, aniquilando, destruindo, anulando, sem parar de pé as decisões fracas, equivocadas, erradas. E aí a gente vê, nos casos do 8 de janeiro, aí é outra história, meus amigos. Aí é tiro, porrada, bomba, aí é condenar a senhorinha com 71 anos a 15 anos de prisão, a senhorinha presa com um terço e uma bíblia na mão a 15 anos de prisão, sem provas individualizadas, por crimes que englobam crimes impossíveis. Eles têm que ser responsabilizados, sim, pelo que eles fizeram, comprovadamente fizeram, mas não do modo como o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Temos mais perguntas, Monique? Temos. Deixa eu pegar aqui.
O que nós, da sociedade civil, podemos fazer para mudar esse cenário arbitrário do judiciário? O que nós precisamos fazer é colocar no Senado Federal pessoas que não têm o rabo preso, porque o foro privilegiado acaba servindo como um modo de subserviência do Senado e da Câmara ao Supremo Tribunal Federal. O pessoal do Senado e da Câmara, isso é falar o óbvio, tem medo de ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso eu ouvi lá, as pessoas têm medo de perseguição, medo de retaliação. Não deveria existir isso. Se a gente vivesse no império da lei, não existiria esse medo, porque todo mundo sabe onde está a linha da lei, é só não passar. O problema é o que o Mauro Cid falou, que a lei são eles, que você não tem mais lei, você não tem mais Constituição. E eu não estou aqui falando abstratamente, falei de uma série de decisões, eu posso falar de mais. Decisões que autorizaram censura prévia, como aquela envolvendo o Brasil Paralelo. Decisões que estão cortando as redes sociais de pessoas, como cortaram do Monark, instrumento de trabalho. E além disso, cortaram as redes sociais do Monark, que é uma censura prévia. Você não sabe o que ele vai falar. Ele vai usar as redes sociais para falar de N assuntos. E aí você vai lá e corta a língua dele. É o equivalente moderno ao medieval cortar a língua de alguém. Você teve as decisões do TSE que proibiram manifestações associando Lula a aborto, proibindo a associação de Lula a Ortega e Maduro, a ditadores. E agora a gente vê tudo se confirmando. Quando eram opiniões, eram projeções de comportamento futuro. E eles falaram que era fake news, mas não tinha nada de fato, tinha de opinião. Então vão se acumulando uma série de decisões ilegais. Primeiro, quebra de segurança jurídica, nos casos de corrupção. Segundo, decisões ilegais, abusivas, como todas essas que eu mencionei. E terceiro lugar, um ativismo judicial em que o Supremo ultrapassa suas linhas e invade as competências do Congresso, como quando quer descriminalizar aborto e drogas. E como é que você lida com isso? Você lida com isso colocando no Senado gente que não tem rabo preso e gente disposta a enfrentar os abusos do Supremo. Gente que seja ponta firme, não da boca para fora, preferencialmente testada e aprovada. E que se posiciona. Porque muita gente chega lá e é torcido, seja por influência partidária, seja por influência de caciques partidários, seja por negociações de verbas do orçamento, orçamentos secretos, seja por negociação de cargos em comissões. Aí o presidente da Câmara fala, se você não se dobrar aí, a gente vai te tirar da comissão tal. Seja pessoas que se dobram por medo. E tudo isso a gente nunca vai mudar se a gente seguir tendo pessoas que falam que vão fazer diferente e quando chegam lá se dobram às pressões do sistema. Temos mais perguntas? Temos bastante. Muitas perguntas. Vamos para as principais, gente. Temos mais 5 minutinhos, aí a gente vai encerrar. Mas essa é boa. Esses togados são intocáveis? Juridicamente eles não podem ser exonerados por abuso de autoridade? Esses togados são intocáveis? Não. Se você seguir a lei, eles não são intocáveis. Porque o Senado pode responsabilizar e porque a própria Procuradoria-Geral da República pode demandar para o STF, para um outro ministro, a investigação de um dos ministros. O ministro pode ser investigado por outro ministro, pode existir uma acusação do Procurador-Geral da República contra esse ministro. Agora, meus amigos, a gente vive um consórcio lá, Lula-STF, a partir dali, do próprio STF, a indicação do Procurador-Geral da República, não vai acontecer, vamos ser realistas. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que comer muito feijão ainda para a gente ser um país em que os poderosos se coloquem abaixo da lei. Qual é a semelhança entre a Lava Jato e o que está acontecendo agora? A semelhança é uma só. A semelhança é, na Lava Jato a gente combateu abusos de poderosos consistentes em corrupção. Agora nós combatemos abusos de poderosos consistentes em arbítrios judiciais. Essa é a semelhança. A gente segue na mesma luta. Na luta para colocar todas as pessoas, especialmente os donos do poder, abaixo da lei. E isso é o que faz o Partido Novo. Por que depois eu ser caçado eu me uni ao Novo? Porque eu encontrei ali um time de pessoas corajosas, que lutam por honestidade e competência, que tem coragem de enfrentar os abusos do poder. Tem coragem de enfrentar os donos do poder. Assim definidos como as pessoas que usam dos cargos públicos para se servirem deles, em vez de usarem para servir a sociedade. É um time de pessoas que defende a vida, a família, o indivíduo, que defende o combate à corrupção, que faz a oposição mais sistemática ao governo Lula, que se opõe aos abusos do Supremo. Aliás, a CPI de abuso de autoridade foi proposta pelo Marcel, coletou mais de 500 mil assinaturas e vai rodar na Câmara a partir dessa iniciativa do time do Novo. É ainda o time que propõe e com medidas concretas avança emprego e renda, como avançou com mais de 800 mil vagas em Minas Gerais, que defende a liberdade de expressão, inclusive a religiosa, e que defende que todo bandido, seja do colarinho branco, seja o bandido de rua, vá para o seu devido lugar, que é a cadeia. Mais uma última? Bora, vamos lá, vamos para uma última. Enquanto a Monique não traz a última, que ela vai escolher aí a mais especial, eu quero convidar você. Se você está cansado da corrupção, da impunidade, está cansado da má gestão, para de lutar sozinho. Vem lutar com o time, se filia. Se você se filiar ao Novo, vai ser uma honra para mim caminhar ao teu lado e lutar essa luta ao teu lado. Basta você entrar no link que está na minha bio,
que é a bio? Se você entrar no Instagram, lá em cima, perto da foto, tem os links. Um desses links é o link de filiação novo. Vai ser uma honra para mim, um privilégio, lutar ao seu lado por um Brasil melhor. Se o sistema judicial de um país está comprometido ou considerado corrupto, os cidadãos podem buscar instâncias internacionais para buscar justiça ou proteção legal? Sim, só que tem um problema aí. Se abusos estão sendo cometidos contra os réus do 8 de janeiro, eles podem buscar abrigo e proteção para eles se livrarem, para condenar o Estado brasileiro por abusos, mas só depois dos casos deles encerrarem. Esse é o problema. Eles podem levar, eles vão levar e eles vão ganhar na Corte Internacional de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos. O problema é que vai demorar. Enquanto isso, eles estão presos, estão pagando multas, estão sofrendo constrições, estão sofrendo fishing expedition. Veja que o Mauro Cid, além dele sofrer a prisão, ele sofreu uma outra busca e apreensão, uma nova busca e apreensão. Peraí, ele só pode sofrer prisão e busca e apreensão se o Supremo comprovar que o que ele disse é falso. Mas não está comprovado. Cadê a apuração? Por que a Polícia Federal, o diretor-geral, saiu tomando o lado do Supremo e dos agentes policiais? Isso não aconteceu na Lava Jato. Eu não vi o diretor-geral da Polícia Federal, indicado por pessoas em geral investigadas pela operação, quando você via lá Lula, Temer. Eu não vi ele nunca sair em defesa dos agentes da Lava Jato, quando a Lava Jato era acusada de qualquer coisa indevidamente naquela época. Mas agora ele está saindo em defesa, então existe uma parcialidade total e essas pessoas vão precisar esperar o resultado dos julgamentos para levar seus casos, quando irrecorríveis, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, se você achou essa live importante, o conteúdo importante, esclarecedor, as informações legais, se você aprendeu com essa live sobre quando você pode prender, não prender alguém, se aprendeu sobre delação premiada, por que a Lava Jato agiu corretamente, por que o Supremo está abusando do seu poder, se você achou interessante, curte, por favor, compartilha isso, leva para outras pessoas e nos ajuda comentando, compartilhando. Quero agradecer a todo mundo que fez doações no Superchat, obrigado por todas as doações, todo mundo fez doação no YouTube, todo mundo que está nos acompanhando, que passou a nos seguir no YouTube. Aqui no Instagram também você pode ser um seguidor VIP nosso, um apoiador das nossas funções, assinando a página, você vai ser um apoiador, vai receber conteúdos exclusivos. Isso que eu falei ontem, eu já resumi em primeira mão, em 10 minutos ontem, para quem é um apoiador VIP, para quem faz parte da nossa assinatura na página. Então, muito obrigado, que Deus abençoe o final de semana de vocês, Deus abençoe e proteja o Brasil e que a gente possa alcançar verdadeira institucionalidade, império da lei, Estado de Direito e democracia no Brasil. Não essa democracia relativa, inabalada, de Lula, do STF, em que eles, com uma bandeira de democracia, vão violando por dentro as entranhas da nossa própria democracia, vão erodindo os pilares mais básicos da democracia, que são o Estado de Direito, o império da lei e o respeito ao direito e às liberdades de todos. Obrigado, pessoal, um grande abraço.